Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Luiz Bin, eu sou cirurgião bucomaxilofacial aqui na cidade de São Paulo e meu foco principal são as cirurgias ortognáticas. A cirurgia ortognática, por muitos anos, ela foi desenvolvida para a correção de problemas funcionais, tanto das arcadas dentárias quanto problemas respiratórios. Mas nós conseguimos ver ao longo dos anos que, além da correção dos problemas dentários e respiratórios, os pacientes tiveram um benefício estético muito grande. Então nós temos hoje alguns softwares de planejamento para poder simular como vai ser o resultado para o paciente. Então imagina, o paciente me procura aqui na clínica, ele vai ter as questões funcionais resolvidas, mas o paciente ele precisa entender como vai ficar a face dele pós a cirurgia. Isso é uma dúvida muito grande dos pacientes e acaba sendo até um medo, né? É o medo de saber como vai ficar o resultado, porque não adianta nada ter uma resolução da parte funcional e o paciente não se enxergar depois da cirurgia. Então a gente tem alguns softwares de planejamento. Eu vou pegar a foto do paciente, vou colocar uma foto do lado da outra e mostrar para o paciente como vai ficar. Claro, isso é uma simulação, né, mas é muito previsível. Então eu consigo mostrar para o paciente como vai ficar muito próximo e ele vai me dizer se ele gostou ou não gostou do resultado. Então com esse planejamento, com o software 2D e 3D, eu consigo mensurar o que vai ser feito na face do paciente. Então, para o público entender, para os pacientes entenderem, nós vamos modificar as estruturas da face em milímetros. Então, quando a gente mostra para o paciente os números, eles até acham que é muito pouco a alteração, mas qualquer milímetro na face faz uma diferença muito grande. Então, por exemplo, como que eu acabo planejando meus casos? As cirurgias no âmbito da maxila parte superior, eu não gosto de fazer avanços maiores do que 5 milímetros, por exemplo. A nossa média é de 3 a 4 milímetros de avanço. A reposição inferior, colocar a maxila para baixo, em torno de 3 milímetros, 4 milímetros. Claro que essas medidas são individualizadas para cada paciente, mas a gente trabalha numa cirurgia onde, por exemplo, um desvio de 2 milímetros já é perceptível para o paciente. Então essas mudanças na face do paciente é muito sensível, porque poucos milímetros afetam muito a face do paciente. Claro que não é tão simples assim, estou tentando dar uma noção geral para vocês de como nós fazemos, mas as mudanças são pontuais em várias regiões, para que tenha um resultado melhor. Então essas mudanças, elas têm que ser muito bem planejadas para que tenha um resultado harmônico. Eu sempre prezo aqui com os pacientes a palavra previsibilidade. Não adianta nada eu ir fazer uma cirurgia com um cirurgião e acabar sendo uma loteria. Ou pode ficar muito bom, ou pode ficar às vezes ruim. Eu prezo mais pela previsibilidade. E tudo isso é conseguido alcançado com o planejamento virtual. Isso ajuda muito. Então, pessoal, depois de todo esse planejamento, que ele começa com a análise facial, uma conversa com o paciente, acho que o mais importante é que eu entenda as necessidades do paciente, as queixas do paciente, e que o paciente ele tenha total liberdade de conversar aqui com a nossa equipe, porque não precisa ser uma conversa engessada do que eu acho que tem que ser feito. O paciente vai trazer o que ele acredita que seja o melhor resultado para ele. Eu vou dar a opinião profissional do que realmente se encaixa mais na face dele. Então, para isso, eu vou fazer uma análise facial, vou fazer as fotografias da face dele, vou fazer marcações com pontos e eu utilizo um nivelador a laser para saber as assimetrias e o que eu preciso modificar. Mostro o resultado no software 2D, depois nós passamos para o software 3D e só depois disso, quando o paciente ele entende todo o processo, nós vamos chegar na etapa pré-cirúrgica. Então todo o termo de consentimento vai ser dirigido e ele vai ter todas essas medidas que nós definimos pré-operatoriamente e aí ele vai assinar o termo de consentimento e aí nós vamos realmente transferir o que foi planejado para o centro cirúrgico. Então depois de tudo planejado, nós vamos imprimir as guias cirúrgicas, que é o resultado de todo o planejamento cirúrgico. Então a gente gera um arquivo no software 3D e esse arquivo ele é impresso numa impressora 3D e ele vai servir de guia para que eu consiga executar essa cirurgia com muita previsibilidade. Eu acho que o mais importante, eu tenho toda a certeza de que a gente tem que planejar muito bem o caso, mas não adianta só planejar. A gente tem que reproduzir o que foi planejado no centro cirúrgico. E essa é a diferença de cirurgião para cirurgião. É uma técnica muito dependente do fator humano, do próprio cirurgião realizando a cirurgia. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante durante a cirurgia, utilizar esse guia cirúrgico. E a cirurgia ortognática não é uma loteria, a gente tem uma sequência cirúrgica a ser seguida.
Então eu coloco o guia cirúrgico, eu começo 99% das minhas cirurgias eu inicio pela mandíbula, porque eu considero a melhor opção para os pacientes. Então eu faço a cirurgia primeiro na mandíbula e eu vou conferindo passo a passo ao longo do processo cirúrgico. A cirurgia não é uma cirurgia onde eu vou para a cirurgia e vou tentar conseguir um resultado o mais previsível possível. Existe muita técnica, existe muito refinamento e erros grosseiros eu tenho certeza que não existe na nossa técnica. Claro que existem possíveis complicações inerentes ao fator humano, o paciente ele pode não ter uma recuperação como nós esperamos, mas erros grosseiros é muito difícil ter, porque a gente segue um protocolo. Então eu faço primeiro a mandíbula, confiro se a mandíbula está no posicionamento final, se ele encaixa realmente no guia. Só assim eu vou iniciar a cirurgia na arcada superior. Então existe uma sequência. Se eu vejo que durante o processo, por exemplo, a mandíbula não está encaixando exatamente no guia, ontem mesmo eu fiz uma cirurgia e eu tive que refixar a mandíbula durante a cirurgia porque ela não estava exatamente na posição. Como eu disse para vocês, a gente trabalha com poucos milímetros. E esses milímetros eles vão somando ao longo de todo o processo. Então, se eu tenho uma margem de erro de meio milímetro em uma técnica cirúrgica, mais 1 milímetro em uma outra técnica cirúrgica, esses erros eles vão se somando ao longo do processo e pode realmente ter um resultado insatisfatório. Seguindo os protocolos, essa margem de erro fica menor do que 1 milímetro. O mais importante, como eu disse para vocês, fizemos todo o planejamento, agora vamos executar a técnica cirúrgica no hospital. Existem muitas maneiras de realizar a cirurgia, cada cirurgião tem a sua própria técnica, não existe um cirurgião que opera igual ao outro, são filosofias de trabalho. Então é muito importante que o cirurgião ele tenha a formação completa, uma formação sólida na área de cirurgia bucomaxilofacial para poder executar a determinada técnica para cada paciente. Por isso é muito importante que o cirurgião ele domine todas as subespecialidades da cirurgia. Então, os princípios de trauma cirúrgico, trauma facial, os princípios de cirurgia ortognática. Hoje tem muito se falado em cirurgia minimamente invasiva. É uma técnica que realmente está crescendo muito, mas em muitos pacientes essa técnica não é a melhor escolha. É a mesma coisa quando a gente compara, por exemplo, a rinoplastia aberta e fechada. A gente tem que entender que não existe uma única técnica que resolva todos os problemas. Claro que quando a gente busca resultados de excelência, a gente tem que olhar aquele paciente específico e analisar individualmente as fotos, a tomografia e pensar qual técnica será a melhor escolha para o paciente, tanto do ponto de vista de resultado, quanto na redução de complicações, e qual técnica vai ter um caráter biológico melhor para o paciente. Então a cirurgia, obviamente, ela é feita no hospital. A cirurgia ela pode variar bastante. Eu não sou um cirurgião que opera meus pacientes de uma maneira muito rápida, eu gosto de operar bem devagar. Eu acho que isso é um detalhe muito importante na cirurgia. Fazer rápido é uma cirurgia que tem muitos detalhes. Eu acho praticamente inviável realizar uma cirurgia em 2, 3 horas. As minhas cirurgias duram em média de 5 a 7 horas. Claro que tem casos que eu já demorei 8 horas, 9 horas uma cirurgia, mas são casos de reoperações. A cirurgia ortognática, basicamente, quando ela é bem planejada, a gente consegue reduzir muito, por exemplo, as dificuldades cirúrgicas. E é uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, com anestesia geral. Esse paciente ele vai estar totalmente preparado para ficar pelo menos 4 ou 5 horas deitado, então tem todo um cuidado do posicionamento do paciente na maca cirúrgica. Nós trabalhamos com uma equipe muito grande, então tem pelo menos um anestesista, 2 enfermeiras, 2 auxiliares, a minha instrumentadora cirúrgica, que é a Camila, tem mais 2 auxiliares cirúrgicos, então é uma equipe grande para cuidar do paciente durante todo o ato operatório. Esse paciente ele é monitorado a todo momento durante a cirurgia ortognática, visando menor sangramento, manter o paciente bem hidratado, para que ele tenha um pós-operatório mais tranquilo. Finalizada a cirurgia, depois de todos os curativos, os cuidados, eu sempre recomendo que o paciente faça o uso do Hiloterm, que é aquela máscara de gelo que ele é acoplada num mini refrigerador, né? Então terminou a cirurgia, o representante da empresa já leva essa máscara, coloca no paciente já antes mesmo de ter feito a extubação, e o paciente vai acordar já com o rosto bem resfriado, sem sangramento, sem secreções na boca. O paciente ele tem um conforto, não é uma cirurgia como era feita antigamente, então eu sempre gosto de terminar a cirurgia. A Camila passa todo um sabonete facial no paciente, higieniza o paciente, a gente escova os dentes do paciente pós a cirurgia,
para o paciente ter uma sensação que ele vai acordar com a boca higienizada, com o rosto limpo e com a face resfriada com Hidroterm. Isso dá um grande conforto. E um detalhe importante que a gente tem na nossa equipe, um dos melhores anestesistas aqui do Brasil, ele faz toda a aspiração gástrica do paciente logo depois da cirurgia, então aspira todo o conteúdo sanguinolento, conteúdo com sangue, realmente. A cirurgia ela tem uma perda sanguínea ali ao redor de 100 a 150 ml, é uma perda sanguínea muito pequena, ela não vai ter nenhuma consequência fisiológica para esse paciente, e o paciente vai já logo da cirurgia para a sala de recuperação pós-anestésica, e lá vai ficar pelo menos uma hora e meia sob os cuidados dos enfermeiros da sala de recuperação pós-anestésica. Sempre quando eu termino a cirurgia, eu ainda fico no hospital. Geralmente a gente começa a cirurgia bem cedo, 6 da manhã, termino meio-dia ou 1 hora da tarde. Eu vou para o conforto, almoço, fico descansando um pouco ali, porque esse é um período crítico pós-cirurgia, entre 1 hora e 2 horas, isso já está descrito na literatura, é onde pode acontecer, por exemplo, um sangramento, uma hemorragia pós-operatória, e que nós conseguimos conter esse sangramento logo depois da cirurgia. Isso é muito difícil acontecer. Eu nunca tive, por exemplo, mas é um cuidado, é uma cautela ficar no hospital, aguardar pelo menos 1, 2 horas, aí sim eu venho para a clínica atender os pacientes da tarde. Então, quando termina a cirurgia, ainda tem um processo de recuperação pós-cirúrgica. Terminou a cirurgia, o paciente já vai estar com todos os curativos, higienizado, ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica, fica ali nessa sala, que é ainda no centro cirúrgico, por pelo menos 1 a 2 horas. É importante que o paciente fique esse período, isso é para toda a cirurgia, não só da cirurgia bucomaxilofacial. O paciente vai ficar em observação porque é um período muito curto, logo que ele saiu do centro cirúrgico para ir para o quarto. Então ele fica numa sala ali, próximo ali do centro cirúrgico. Toda a equipe vai se alimentar, vai tomar uma água, e a gente fica ali de prontidão, para caso, por exemplo, se acontecer alguma intercorrência, alguma complicação, nós estamos dentro do centro cirúrgico e nós vamos prestar o atendimento já para o paciente de imediato. Bom, depois dessa 1 ou 2 horas na sala de recuperação pós-anestésica, o paciente vai para o quarto que ele foi internado e vai ficar pelo menos 24 horas no hospital. Esse período ele vai ser assistido pelas enfermeiras, eu vou passar no dia seguinte para ver o paciente, ver como ele está evoluindo, se ele não tem febre, se ele não tem dor, se não teve nenhum sangramento excessivo, se o paciente está aceitando bem a dieta. Quando o paciente ele já está estável, logo depois de 24 horas, o paciente pode receber alta hospitalar. Recebendo alta hospitalar, o paciente vai voltar aqui para o consultório, depois de 2 a 3 dias, para que ele consiga fazer toda a higienização inicial, as orientações, as drenagens linfáticas, que eu acho muito importante, na verdade é essencial, o uso de uma boa técnica cirúrgica, claro, para reduzir o trauma cirúrgico, o uso do Hidroterm, e logo depois de 2 a 3 dias ele já retorna aqui ao consultório para começar a fazer toda a etapa de drenagem linfática, fisioterapia facial e toda a limpeza facial. E é importante a realização de toda a higienização facial, então limpar bem o nariz para reduzir as secreções, então o paciente vai começar a respirar melhor depois dessa higienização, a limpeza oral e a limpeza facial. Por muitas vezes os pacientes ficam com medo de manipular por conta da cirurgia. Então eles acabam não escovando os dentes da maneira correta, não higienizando o nariz da maneira correta. Então, associado à fisioterapia, a gente faz todo esse controle da higiene facial do paciente. Até porque o paciente está debilitado, ele está no momento de pós-operatório, e isso traz bastante conforto e alívio. Então, após a cirurgia, o paciente retorna aqui no consultório, depois de 2 a 3 dias. Eu vou fazer o acompanhamento semanal desse paciente durante o primeiro mês, depois com 3 meses, 6 meses, 1 ano a 2 anos. E aí o paciente realmente recebe alta total de todo o processo da cirurgia ortognática. Então, pessoal, essa é uma maneira, é um vídeo tentando mostrar o resumo, né, desde a primeira consulta até realmente o término, a alta total do caso. Espero que vocês tenham gostado, que entendam realmente todo esse processo. É um processo longo, parece muito complicado, mas nós temos toda uma equipe aqui para acolher o paciente. Então, eu como cirurgião, as minhas assistentes aqui na clínica, nós temos acompanhamento psicológico. Então, durante todo esse processo, o paciente vai estar assistido. Cada paciente vai ter uma dúvida específica, mas dá para poder fazer uma cirurgia sem grandes traumas e atingindo um resultado previsível e estável.